Exploramos a teoria e a prática dos processos cênicos. Cada detalhe nos conecta à essência do teatro. Prepare-se! Vou tentar. É isso! Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que está assim no centro da criação cênica contemporânea. A ideia é desvendar juntos os processos composicionais para a cena, olhando de perto como as ideias nascem, como elas se desenvolvem e como chegam até o público. E tudo isso com base no material de estudo do mestrado em artes cênicas da UNB. Bom, para começar, tem uma pergunta que parece ser bem simples, né? Mas que na verdade abre um mundo de possibilidades. O que é que define uma cena hoje em dia? Será que ainda é o palco, o texto, uma história bem contadinha? Ou será que a resposta para isso está ficando cada vez mais complexa e bem mais interessante? Pois é justamente essa complexidade toda que nos joga no centro do nosso assunto. A cena em composição não é só um nome bonito, é o coração do desafio, tanto intelectual quanto artístico, que move quem pesquisa e quem cria teatro hoje. Então, o que seria isso, na real, de processos composicionais para a cena? De forma bem direta, é o campo que investiga tudo. As práticas, os métodos, os processos que envolvem a criação de uma obra cênica. É como se a gente pudesse dar uma espiada por baixo do capô da criação artística, sabe? Desde aquela primeira faísca, aquela ideia inicial, até o momento exato em que o público vive aquela experiência. E olha, o tamanho desse campo é gigante. Não estamos falando de uma disciplina fechadinha, mas de um território super plural, híbrido mesmo. Ele vai conectando tudo: o treinamento do ator, a atuação, o ato de criar em si, a dramaturgia, a direção, a encenação e chega até nos modos de produção. E no fim das contas, tudo isso desemboca na recepção estética. É um verdadeiro ecossistema criativo. Para conseguir navegar nesse ecossistema, o pensamento acadêmico nos dá algumas ferramentas teóricas muito potentes. A gente vai explorar aqui 3 pilares. 3 conceitos fundamentais que ajudam a organizar o pensamento sobre a cena contemporânea: o performativo, o pós-dramático e o corpo indisciplinar. Nosso primeiro pilar vem com Erika Fischer-Licht e o conceito do performativo. A grande sacada aqui é uma mudança de foco. O que importa de verdade não é só o que está acontecendo no palco, mas a relação que se cria ali, naquele encontro ao vivo. Imagina uma performance em que o artista só fica olhando para o público. A obra não é só o ato de olhar, mas toda a atenção, a energia, o desconforto que circula na sala naquele instante. E essa ideia é muito poderosa. A estética, o significado, a beleza da cena, nada disso está guardado dentro do objeto artístico isolado. Tudo isso emerge do evento, desse circuito que acontece em tempo real entre quem está em cena e quem está assistindo. A arte acontece nesse espaço de relação. Agora, avançando para o nosso segundo pilar, a gente encontra o conceito de pós-dramático, que foi muito difundido no Brasil pelo Jacob Ginsburg. Aqui, o convite é para pensar a cena para muito além daquela soberania do texto, da narrativa tradicional. Essa provocação é a alma da cena pós-dramática. E se a função do teatro não for mais só a de contar uma história? E se o grande objetivo for criar uma experiência forte, potente, onde as imagens, os sons e as sensações físicas falam muito mais alto do que as palavras? Nessa lógica, a estrutura toda muda. Em vez de uma narrativa linear, com começo, meio e fim, o que a gente tem é a fragmentação. Imagem, som, corpo, tudo isso ganha autonomia, ganha vida própria. O texto, se ele aparecer, é só mais um elemento na cena, no mesmo nível de importância da luz ou do figurino. O ponto central é que a experiência sensorial de quem assiste se torna mais importante do que a busca por uma interpretação única e fechada. E chegamos ao nosso terceiro e último pilar, com a Christine Greiner e essa noção de um corpo indisciplinar. Se o performativo foca na relação e o pós-dramático na estrutura da cena, aqui o ponto de partida de toda e qualquer investigação é o próprio corpo. A ideia aqui é pensar o corpo não só como uma ferramenta do ator, mas como um verdadeiro território de conhecimento. Um campo que não respeita as fronteirinhas das disciplinas, sabe? Ele passeia livremente entre a arte, a ciência e a filosofia. Por exemplo, uma pessoa que cria pode estudar neurociência, não para virar cientista, mas para entender como funciona a percepção e criar a partir disso. O corpo vira o epicentro de tudo.
Ok, a gente viu esses 3 pilares teóricos, mas e aí? Como é que eles funcionam na prática, principalmente dentro de um contexto de avaliação acadêmica, por exemplo? A chave, claro, é saber conectar esses conceitos todos com a criação artística de fato. Então, o ponto crucial é exatamente este: não adianta só entender as teorias. O grande desafio, como o próprio material de referência aponta, é conseguir articular, costurar esses conceitos com as experiências práticas, sejam elas artísticas, pedagógicas ou de pesquisa. É fazer a ponte. E é aqui que a gente vê o valor prático de cada uma dessas teorias. Olha só, para construir um argumento coerente, a perspectiva performativa ajuda a analisar a relação com o público. Para ter uma argumentação mais crítica, o pós-dramático dá as ferramentas para a gente desafiar o poder do texto. E para articular com a prática, o conceito do corpo indisciplinar direciona o foco para o treinamento. Funciona como um mapa conceitual mesmo, para deixar qualquer projeto muito mais forte. Então fica bem claro, né? A meta não é simplesmente escolher um autor preferido, um time. O exercício mais rico, mais potente é usar essas 3 lentes, essas 3 ferramentas de forma combinada. É assim que se constrói uma visão mais complexa e mais profunda sobre a própria prática artística e de pesquisa. E para fechar, fica uma questão para a gente refletir. Com essas ferramentas todas na mão, como é que se pode pensar a próxima cena a ser criada? Ela vai ser performativa, focada na relação? Vai ser pós-dramática, explorando o sensorial? Ou vai ser indisciplinar, partindo do corpo como um território de pesquisa? Ou quem sabe, e talvez seja o mais interessante de tudo, uma combinação disso tudo.